Então, boa tarde ainda, né? Agora não boa noite, especial de aniversário, correção de peça, na verdade de simuladinho, vamos corrigir o simulado inteiro. E já iniciando aí com a nossa peça profissional. Eu quero saber de vocês no chat aí, primeiro de tudo, se vocês tiveram dificuldade na identificação de peça, pessoal. Então, se você teve dificuldade na identificação de peça, já coloca para mim aí no chat que isso é importante para mim. Enquanto eu já vou fazendo aqui o nosso desenho da linha processual, da linha do tempo, né? Então, nessa peça específica, o que a gente tinha na linha do tempo? Não, tive nas teses, pessoal tranquilo, então tá. Gente, se a gente fizer a leitura aqui, rapidamente na nossa peça, vamos ver momentos processuais, o que nós temos aqui. Então, ó, nos autos do processo 1, 2, 3, vara do trabalho tão distante, ajuizada pelo ex-empregado Gilbert, em face da ex-empregadora Loucademia de Polícia, empresa de pequeno porte, foi proferida a sentença aqui em síntese. Julgou procedente, o processo... Opa, peraí, aqui já tem uma coisa importantíssima, gente. Sentença, né? Então, se tem sentença, quer dizer que já passou aqui para trás reclamação trabalhista e contestação. Não dá para fazer esse tipo de peça aqui, né? Nenhuma peça de defesa e nem reclamação trabalhista. Então esquece, a gente já tem sentença. Aí o exercício começa a narrar o que foi julgado na sentença, né? O que ganhou, o que não ganhou. E aí aqui especificamente, cadê? Julgou procedente adicional, determinou o ressarcimento, condenou o reclamado. A sentença foi proferida em 10 de julho, as custas foram aplicadas. A reclamada aqui, que é a parte importante que eu queria trazer para vocês, a reclamada não se conformou com a sentença, apresentando a peça pertinente. Qual a peça pertinente que a reclamada apresentou, gente? Recurso ordinário, tá? A reclamada, então, apresentou o recurso ordinário. Lembrando, qual que é o trâmite processual? A partir do momento que ela apresenta o recurso ordinário, o juízo vai fazer o juízo de admissibilidade, tá? O juízo vai fazer o juízo de admissibilidade, e aí ele vai abrir prazo para o reclamante, no caso, apresentar contra-razões, ou, se quiser, recurso ordinário adesivo, tá? Lembrando, qual que é a diferença dessas peças? Nas contra-razões, eu vou sempre pedir para que seja mantida a sentença, e no recurso ordinário adesivo eu vou pedir a reforma da sentença. Professor, como que eu ia saber qual a peça pertinente? Gente, vamos continuar a leitura do nosso exercício aqui, ó. O que ele diz no final? Agora você, como advogado, é intimado para que adote a providência cabível. Vejam que esse exemplo aí, gente, é evidente que não caiu na prova, tá? Nós só temos uma vez que caiu contra razões na FGV, ele não fala nada que o seu cliente quer a reforma da sentença. Então, se não está dizendo nada sobre reforma da sentença, quer dizer que a peça cabível que você teria que fazer são as contra-razões de recurso ordinário. Então, identificação de peça. Contra-razões de recurso ordinário, tá? Essa é a nossa peça processual. Era aí, se você não fez contra-razões, sinto lhe dizer, mas você já zerou e vai ser reprovado, o que não acontecerá com ninguém aqui no dia da nossa prova valendo, tá? Então, contra-razões, beleza? Pegou lá, contra-razões, você precisaria lembrar que nas contra-razões eu utilizo exatamente, tá? Eu utilizo exatamente da mesma estrutura que os recursos, tá? Então, contra-razões, eu vou utilizar da mesma situação dos recursos. Só era importante que você recorde as preliminares de contra-razões, que elas vão ser um pouco diferentes. Então, ao invés de a gente começar a ler a peça, a gente já vai direto para o gabarito para ficar mais simples e mais rápida a nossa correção. Então, vamos para o gabarito. Tá aí o gabarito, gente? Vocês estão vendo o gabarito na tela? Confirma aí para mim. Sim, sim, show, show. Então tá lá, ó. Vamos lá. Lembrando, contra-razões você precisa fazer duas peças, tá? Tem que passar aquele traço, tudo que nós temos nas peças recursais. Você vai dividir em folha de rosto e não chama mais razões, se chamam contra-razões de recurso ordinário. O que pontuou aqui na peça que o professor colocou para vocês?
Primeiro, elaboração de contrarrazões de recurso ordinário pelo reclamante. Pela não, né? Pelo, gente. Pelo reclamante, com direcionamento ao juízo de primeiro grau, 99ª Vara do Trabalho de não tão distante. Então, se você pôs lá ao douto juízo da 99ª Vara do Trabalho de tão distante, show de bola, pontuou. E destinação das contrarrazões ao TRT. Qual TRT? A gente não sabe porque não existe tão distante. Não existe pressuposto de admissibilidade. Cuidado com isso, tá? Quem pôs aí pressuposto de admissibilidade, eu fui malvado e descontei 0,2 pontos. Então, não existe pressuposto de admissibilidade dentro das contrarrazões. Por quê? Contrarrazões é uma peça simples que vai se manifestar do recurso ordinário. O recurso ordinário, sim, contrarrazões não. Basta que você peça o encaminhamento das contrarrazões ao TRT. Gente, algum problema com folha de rosto aqui das contrarrazões? Se tiver, vocês mandem aí para mim no chat. E se tiver não, também me avisa, tá? Beleza, não, nenhum problema. E aí a gente vem para os tópicos especificamente. O que eu queria recordar com vocês antes de começar a estudar os tópicos? Eu falei para vocês, gente, que nas contrarrazões, as preliminares de contrarrazões, elas vão servir basicamente para você pedir para que o recurso ordinário da outra parte não seja conhecido, tá? É o famoso, você vai tentar matar no ninho aquele recurso ordinário. E dentro do recurso ordinário que a Loucademia de Polícia fez aí no nosso exercício, nós tínhamos duas situações que eles erraram. A primeira situação que foi o prazo, tá? Que eles interpuseram o recurso em 10 dias, e a segunda situação que eles erraram também é a respeito da deserção. Então, primeiro, vamos trabalhar com a intempestividade, tá? Lembra das palavras, isso é importante para sua prova. Sustentar que o recurso ordinário é intempestivo, pois interposto após 10 dias úteis da intimação. Lembrar que recurso trabalhista, em regra, o prazo é de 8, ele interpôs em 10, então o recurso é intempestivo e você vai pedir lá, faz o pedido desse primeiro tópico, requer que não seja conhecido o recurso da reclamada. Perfeito? Deixa eu só pegar especificamente aonde que isso está no nosso simulado, tá? Cadê? Vai mais para cima. Julgou procedente, condenou a reclamada, a sentença foi proferida. Aqui, ó, essa parte, gente. A reclamada não se conformou com a sentença, apresentando a peça pertinente 10 dias úteis após a intimação. Beleza? Fala aí no chat. Todo mundo conseguiu identificar, gente, essa preliminar? Se não conseguiu, não tem problema, tá bom? Sim, sim, sim. Show de bola, ó, coraçãozinho para vocês. Ótimo. E aí depois, gente, pode ser, Adriana, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer junto, Renato? Pode, porque a consequência tanto da deserção quanto da intempestividade, qual que é, gente? Não conhecimento do recurso. Pode fazer junto? Pode, não tem nenhum tipo de problema. Aí o final tá aqui, gente. Aqui, ó, informa que deixou de realizar o depósito recursal por ser empregadora em empresa de pequeno porte. Gente, lembrando, 899, parágrafo 9º e 10º, ou 10º e 11º, diz que empresa de pequeno porte paga metade, ela não está isenta, certo? Então, esse era o nosso segundo tópico, já coloco aí para vocês na tela, tá? Preliminar de deserção. Ai, professor, eu não utilizei essa palavra. Gente, não tem problema. O mais importante é você dizer que a empresa tem que pagar metade do valor do depósito recursal. Ela não está isenta, indicação do 899, parágrafo 9º da CLT. Tudo bem? Aí aqui, a gente chega em um momento que eu preciso te alertar para uma coisa. Gente, preliminar de contrarrazões, o ideal é que elas só sejam referentes a essa situação de não conhecimento do recurso ordinário. Então, por mais que a reclamada, no recurso ordinário dela, tratou como preliminar a matéria de incompetência e a matéria de nulidade, e ela fez isso certo, você não precisa tratar isso na preliminar de contrarrazões. Ai, professor, mas eu fiz isso. Gente, calma, não vai ter prejuízo nenhum,
tá bom? Não vai ter prejuízo nenhum. Então, vocês vão ver que aqui no meu gabarito não está como preliminar, tá? Tanto a situação da incompetência da Justiça do Trabalho quanto da inversão do ônus da prova. Mas se você colocou como preliminar, fique tranquilo, eu vou considerar também. Beleza? Fale aí no chat para mim, vocês colocaram como preliminar ou não a situação da incompetência e da nulidade. Preliminar, preliminar? Beleza. Não tem problema não, gente. Não se preocupem com isso, de qualquer forma vai dar certo. O importante é vocês identificarem e conseguir argumentar ao contrário. Beleza? Rogério colocou só deserção. Então vamos lá, gente. A primeira situação é que a reclamada alegou nas contrarrazões dela que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar situações envolvendo acidente de trabalho, dano moral e dano material. Pelo amor de Deus, hein? Essa reclamada aí está vivendo em 1892. Isso aí já faz muito tempo, tá? Desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, que a Justiça do Trabalho tem sim competência para julgar as matérias de dano moral e dano material envolvendo acidente de trabalho. Então tá lá, ó, preliminar de incompetência, sustentar que a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar a demanda relativa ao acidente de trabalho. Indicação do 114, inciso 6, ou súmula 392 do TST. Eu, com certeza, prefiro o artigo 114. Eu coloquei cerceamento de defesa e não inversão. Não tem problema, Adriana. Importante o que a Adriana colocou aqui, gente, ela perguntou a respeito do nome do tópico. O nome do tópico, gente, na sua prova não vai pontuar, tá? O que pontua é o conteúdo do tópico. Então, não precisa preocupar com o nome, não. Preliminar de incompetência era simples. Agora, a outra, eu criei, isso aqui ainda nunca caiu na OAB, tá, gente? Essa preliminar aqui de inversão do ônus, isso nunca caiu na prova. Eu criei e eu queria saber de vocês. Vocês conseguiram a argumentação? Conseguiram achar a argumentação? Tudo bem que eu dei dica na aula, né? Mas vamos lá, fala aí para mim. Tá ótimo. A Lara conseguiu. Alguém ficou sem fazer esse tópico, pessoal? Alguém ficou sem fazer o tópico da preliminar, que a reclamada alegou nulidade por conta da inversão do ônus? André, tá. Gente, vamos lá. Lembrando aí da situação de ônus da prova. O que o juiz fez? O juiz falou assim, olha, é muito mais fácil que a empresa prove que ela não tem culpa que o teto desabou no empregado. Ela traz para mim o laudo da CETESB, por exemplo, que essa construção estava em dia. Ela mostra para mim uma situação que ela não teve culpa nesse acidente, tá? Para eu não condenar ela em dano moral e dano material. Então ele inverteu o ônus. O que ele fez nessa inversão do ônus? Ele fez na audiência, fez antes, evidente, de acontecer o depoimento das testemunhas e o depoimento das partes, só que a reclamada não fez nada. Ah, André, colocou no mérito, não tem problema, tá, gente? Tá ok, beleza. É só você alegar que não existe nulidade, tá? Não existe nulidade. E por que não existe nulidade? Gente, o artigo 818, parágrafo 2º, ele coloca que a partir do momento que o juiz inverte o ônus da prova na audiência, a outra parte precisa requerer o adiamento para que seja feito esse adiamento. Tudo bem? E se a parte não requerer? Gente, eu falei na aula, se a parte não requerer, a audiência segue normal e não há nulidade. O Rogério colocou, professor, eu justifiquei que não podia adiar, conforme 849. Rogério, só confirma para mim se o 849 é o das nulidades que fala que tem que ter prejuízo, tá? Se for, eu até altero aqui o meu gabarito, porque aí tudo bem, faz sentido. A Lara disse que colocou 818 inciso 2. Não, gente. Não, Rogério. Não, aí tá errado a fundamentação. O que eu queria, né, no caso que vocês construíssem a argumentação nesse tópico, é só uma argumentação que cabia aqui, gente. Olha lá, ó. Sustentar que o adiamento da audiência se dará somente se houver requerimento da parte, o que não ocorreu, tá? Então você tinha que falar assim, pera lá, desembargadores, não teve nulidade porque a reclamada não requereu, tudo bem? Adriana colocou parágrafo 1º e 2º, show, ok, colocou o parágrafo 2º,
Se colocou mais alguma coisa, para a gente não importa, tá certo? O que eu quero aqui é não a fundamentação, a argumentação para mim que é mais importante que a fundamentação. Dúvidas com relação a esse tópico, gente? Que ele era mais chatinho. Adriano, não? Ninguém vai falar comigo? Vocês vão deixar eu falando sozinho? Eu vou chorar, vocês sabem. No dia do meu aniversário, todo mundo tem que me responder, gente. Ou vocês estão no celular? Nossa, a Letícia chegou 20 minutos atrasada. Gente, tá bom, tudo bem então. Vamos continuar, tá? Então, a situação da inversão do ônus da prova não há nulidade porque ela não requereu, tá? Rogério, eu acho que deveria ter colocado no exemplo que a ré não se manifestou. Na verdade, Rogério, eu coloquei o seguinte aqui, ó, deixa eu só pegar aqui o nosso simuladinho, tá? Preliminarmente, pugna pela nulidade, uma vez que em regular audiência de sessão inverteu o ônus referente ao acidente de trabalho, determinando que a reclamada comprovasse que não havia culpa. Argumenta a ré que a audiência de sessão deveria ser adiada. Ele não falou, tá? Quando ele não falou, Rogério, aí você vai presumir que não houve esse requerimento. E aí vamos lembrar sempre, como a gente está pela parte reclamante, a gente tem que interpretar isso em favor do nosso cliente. Beleza? Fechou? Então tá bom. Próximo tópico que eu coloquei aqui para vocês, a gente já está falando agora do mérito, tá? Então nós estamos no mérito. Nós temos a situação do acidente de trabalho. Então a reclamada alega que caiu o teto, isso não é acidente de trabalho. Nada a ver, né? Nada a ver. Nós temos lá na Lei 8.213 as hipóteses em que nós temos acidente de trabalho equiparado. E aí, então, mais uma vez, utilizando a Lei 8.213, você vai sustentar que a situação sim se caracteriza porque tem previsão legal. Indicação do artigo 21, inciso 2, a linha E da Lei 8.213. Então, tá aqui. Alguém teve algum tipo de dificuldade nesse tópico, gente? Às vezes o pessoal erra a fundamentação, tá? Cuidado que tem que ser exatamente essa fundamentação. Artigo 21, inciso 2, a linha E. O que você colocou, Adriana? Conta para nós. Não, Lara, você não fez o tópico, é isso? Gente, não serve outra argumentação, tá bom? A única argumentação é essa daí. Não fez. Hashtag chateada. A única argumentação é essa, tá, gente? Acidente por equiparação, previsão legal, artigo 21, inciso 3, a linha E da Lei 8.213. Não, na verdade, a Adriana colocou que ela foi para indenização, tá? Vejam, gente, que a argumentação da empresa, deixa eu só pegar aqui o nosso exercício, ela é no sentido de que não se configura acidente de trabalho, tá? Cadê? Condenou a reclamada, não se conforma, apresentar a peça. Preliminarmente, também preliminarmente, no mérito refere que, no mérito refere que se trata de situação, que não se trata de situação que caracteriza acidente de trabalho. Então, o que a sua argumentação tem que ser? Não, é sim acidente de trabalho. Beleza? Então, a gente não está tratando agora da indenização. A gente está tratando da própria caracterização. O valor é outro tópico. Ok, Adriana? O valor vai ser no outro tópico, aí vai estar correto. Agora, você precisaria abrir um tópico para impugnar especificamente o que está aqui, ó, no mérito. Beleza? Tinha que abrir esse tópico. Importante aqui também, eu recebi algumas dúvidas, gente, de vocês, referente, professor, eu não sei que tópico que eu abro, que tópico que eu não abro. Tudo que a parte fez recurso ordinário, você tem que apresentar manifestação, tá? Então, não pode esquecer. O que ela falou aqui? Que não se trata de caracterização de acidente de trabalho. Você tem que impugnar isso daqui, tá bom? Beleza? Então, deixa eu só tirar esse amarelinho aqui. E vamos voltar para o nosso gabarito. Parabéns, professor. Vai faltar um tópico aí. Eu não sei se vai faltar, não.
Depois, gente, eu coloquei aqui a respeito do adicional de insalubridade, tá? A reclamada alega o quê? Que não tinha direito ao adicional de insalubridade porque ele passava somente 1 hora exposto a ruído. E aí você tem que lembrar das palavrinhas, tá? Intermitente. Quem tem exposição intermitente ao agente insalubre, conforme súmula 47 do TST, tem direito ao adicional de insalubridade. Beleza? Vocês fizeram esse tópico do adicional de insalubridade? Tá aqui, ó. Sim, 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 ótimo. Aqui, eu não. Depois, aqui tem o valor fixado, né? Deixa eu só deixar em amarelo aqui para eu não esquecer, porque eu não lembro se eu coloquei no gabarito, tá? Aqui, ó. Também requer a reforma da sentença, argumentando que, para ter direito adicional de insalubridade, o empregado deve permanecer toda a jornada exposto. Não, mentira, tá, gente? Por quê? Nós temos a exposição intermitente. 1 hora por dia, a FGV já nos demonstrou que é exposição intermitente, então não faz sentido a argumentação da reclamada. Beleza? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui no gabarito. A gente sabia, faltou, tá? Com relação ao valor, eu não coloquei aqui no gabarito, mas eu já vou falar para vocês. Essa aqui, ó, subsidiariamente, que o valor fixado é desproporcional, o que você tem que argumentar aqui, gente? Não é desproporcional, uma vez que nós temos o 223G, parágrafo 1º, né? Caí na própria pegadinha. Eu esqueci de abrir o tópico, ó, gente, tá vendo? Eita, professor Oreiudo. Então, sorte que eu não corrigi ainda as peças de vocês, a gente tá fazendo a correção aqui antes, então dá tempo de eu alterar antes de mandar o exercício para vocês. Mas, gente, então deveria abrir um tópico, tá? Então, antes de falar da insalubridade, que tá aqui, a gente abriria um tópico para falar sobre o valor. Adriana, na verdade, você precisaria abrir 2 tópicos, e esse que é o problema. Um tópico tá aqui em verde, ó. Vamos pôr de verde aqui. Um tópico em verde, que é o quê? É sim acidente de trabalho, caiu o teto na cabeça do empregado. Outro tópico, o valor não é desproporcional, uma vez que tem previsão legal conforme 223G. Tudo bem? Isso. Ah lá, ó, o Rogério, 223G, parágrafo 1º, inciso 3. Essa é a fundamentação, tá, gente? Então, ó, nós matamos aqui o verde, era um tópico, é o que está lá no gabarito. Depois eu altero o gabarito e mando correto para vocês, viu? Eu não vou mandar o errado, não. E o amarelo, a fundamentação é que não é desproporcional, uma vez que nós temos previsão legal no 223G, parágrafo 1º, inciso 3. Beleza? Hoje o professor está perdoado, porque é aniversário dele, ele pode fazer o que ele quiser, tá bom? Então, vocês não têm direito de ficar bravo comigo. Vamos voltar lá. A gente falou da insalubridade, então matamos também a insalubridade. E depois, pessoal, vem o tópico do banco de horas. Eu recebi muita pergunta desse banco de horas. E eu queria saber se vocês conseguiram identificar a argumentação a respeito do banco de horas. Vocês fizeram um tópico? Sim. O que vocês alegaram no banco de horas? Conversa um pouco comigo aí. Isso, gente. Isso mesmo. 59, parágrafo 3º? Acredito que não, André. Na verdade, aqui o banco de horas, pessoal, por que o juiz desconstituiu o banco de horas, gente? Porque foi reconhecida a insalubridade. E aí, o Rogério colocou ali, cantou a bola, o artigo 60 da CLT fala que para ter compensação de jornada em atividade insalubre, o que é necessário? A autorização da autoridade competente. Essa era a argumentação, tá, gente? Precisa de autorização. Então, não adianta aqui, ó, que ele argumentou o seguinte, né? Que o reclamante assinou na admissão autorizando a compensação de jornada. Gente, não importa que ele autorizou, tá? Deveria ser necessária a autorização da autoridade competente e nós temos 2 fundamentações. Artigo 60 da CLT e também a súmula 85. Luciano, único argumento plausível. 2. Artigo 60 da CLT ou então a súmula 85, item 6. Beleza, pessoal? Lembrando de novo, por que o juiz desconstituiu esse banco de horas? Porque havia atividade insalubre. Tá? Então tá lá, sustentar que as atividades insalubres
Para as atividades insalubres é necessária a autorização da autoridade competente para a compensação de jornada, o que não foi comprovado no presente caso. 60 da CLT, súmula 85, item 6 do TST. Show? Aqui eu faço questão de parar e perguntar de novo. Gente, dúvida aqui nesse tópico? Quem errou, escreve aí para mim. Esse era chato. Esse era chato. André, tá. Por que eu quis pôr isso daqui, tá, gente? É uma situação também que eu imagino que possa cair na sua prova. Porque compensação de jornada não tem sido recorrente nos exames da OAB e faz um tempo que não cai. Então, eu ia dar de dica para vocês, para que vocês façam um post-it de compensação de jornada. Beleza? E, professor, eu tenho dificuldade em fazer isso. Depois, então, eu bolo para vocês, mais ou menos igual eu fiz do ônus da prova e do cartão de ponto, eu faço também um de compensação de jornada. Mas é para vocês imprimirem e estudarem isso, porque eu acho que isso tem chance de cair na prova. Beleza? Então, tá bom. Bom, Adriana, show, gente. Então, eu vou fazer, tá? Fica mais fácil, e depois vocês só imprimem e divulga lá pra galera. Próximo tópico, pessoal, descontos. Deixa eu só ir lá na peça, que nem eu tô lembrando aqui o que eu falei aqui. Reforma ter direito adicional de salubridade já matou, né? Aqui também, sendo que a lei não prevê nada mais, isso aqui já foi. Deixa eu pôr em amarelo. Aí tem, quanto ao desconto, informa que eles sempre foram lícitos, conforme documentos assinados na rescisão pelo reclamante autorizando o desconto. Gente, qual que foi o problema aqui? Vocês identificaram? Por que os descontos são ilícitos? Isso, gente. Para permitir o desconto de plano de saúde, plano odontológico, nos termos da súmula 342, a gente tem o quê? A necessidade de ter o desconto a previsão prévia e por escrito do empregado. Foi prévio e por escrito? Foi por escrito, mas não foi prévio, uma vez que foi na rescisão, certo? Então, a alegação da reclamada não tem razão a própria reclamada, tá? O que é isso? Ó, não, gente, o professor tá doido aqui, ó. Não. Sabe o que eu acho que eu fiz? Ó, não tem razão a reclamada, uma vez que a autorização não foi prévia. Entendeu? Essa é. E a súmula 342. Só tem esse, tá, gente? Indicação da súmula 342 do TST. Só isso, só isso, só isso, só isso. Graças a Deus que eu tenho vocês para me ajudar. Não sei o que eu teria. OJ 160. Alguém pode me transcrever o que ela está dizendo aí? Eu acho que é aquela que fala que... não é a que fala de ônus da prova, gente? A OJ 160 não fala de ônus da prova? Eu prefiro a súmula 342, tá? Eu vou só pegar, cola aí a OJ para eu ver se eu aceito como resposta. Põe aí para mim a OJ, quem conseguir. Enquanto a gente vai vendo o nosso último tópico. Por fim, defende que quem deve arcar com os honorários periciais é quem requer a perícia. Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui tá mais pacificado que tudo. Temos previsão legal, tá? Quem paga com a perícia é... Tô tomando cerveja, Letícia. Ó, Brahma, com vocês. Hoje sextou mais cedo. Então, quem paga os honorários é quem perdeu, lembrando, o objeto da perícia. Qual que era o objeto da perícia? Insalubridade. Tá? Então, a reclamada perdeu, a reclamada que faz o pagamento. Então, tá lá, o pagamento. Defender que para ser lícito dos descontos. Já entendi aqui o que eu fiz, ó, gente. O pagamento da perícia, eu copiei no desconto. Então, vai ficar faltando agora o pagamento da perícia. Vamos escrever aqui. Quem paga é quem
é sucumbente no objeto da perícia. Pessoal, esse aqui é o 790 qual? Falem aí para mim. Indicação do artigo, me ajudem. 790B caput. Indicação do artigo 790B caput. Show de bola. OJ, desconto salarial e autorização no ato da admissão. Espera aí, pessoal, deixa eu ver a OJ aqui e a gente já mata essa nossa dúvida se eu vou aceitar ou não. Espera aí. Oh, meu Deus do céu. Tá mais fácil procurar no Google. Quem mandou eu não colocar os negocinhos do lado? Aí, ó. Então, pessoal, ó por que eu não gosto, tá? Ó por que eu não gosto da OJ 160. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade de admissão. É de se demonstrar concreto vício de vontade. Está vendo como ela trata somente de ônus probatório? Tá? Então, por isso que eu não gosto tanto da OJ 160 para essa situação. Por quê? O requisito está lá na súmula 342, que ela fala expressamente que para ser lícito esse desconto ele tem que ser prévio por escrito. Combinado? Então, não, eu não vou aceitar o OJ 160. Eu quero a súmula 342. Gente, nunca, jamais, se você colocou uma fundamentação e colocou além, nunca vai te prejudicar. Beleza? Fundamentação não te prejudica. Requerimentos finais: recebimento das contrarrazões, acolhimento das preliminares e requerimento para manutenção da sentença. Ganhou 03. Advogado, OAB número, acabou. Beleza? Gente, dúvida na peça. Algum tipo de dúvida na peça? Para eu poder trocar de tela aqui. Os exercícios foram fáceis, vai bem mais fácil que semana passada. Ou não? Eu que gostei. Vocês me ajudaram aqui no gabarito. Manda cerveja. Gente, os barrilzinhos de Heineken estão esperando lá no congelador, tá? Hoje é churrasco e Heineken. Eu também estava precisando, Luciano. O negócio tá feio aqui. Vamos lá? Então, olha só. Vamos para os exercícios, tá, pessoal? Então, sem aglomeração, não, tá? Tem eu, minha esposa, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Não tem aglomeração, não. Lá, a própria família é quase uma aglomeração aqui. Aliás, gente, que vergonha. Vocês viram o negócio lá no Rio de Janeiro? Fugindo um tiquinho do assunto? Tá difícil, hein? O pessoal não tá com medo mais, não. Não, torcida do Corinthians, não. Gente, vamos falar sério. A gente tá brincando muito aqui hoje, nós estamos perdendo tempo, tá? Olha só. Vamos lá, exercício 1. Fábio trabalha como gerente, Que medida judicial prévia expressamente... Não, o professor abriu o exercício errado. Meu Deus do céu, tá difícil hoje, hein? Pera aí, gente. Você tá vendo? Vocês ficam fazendo eu conversar fiado, aí eu peguei o exercício errado. Pera aí que eu não mudei de tela, André, porque eu peguei o exercício errado, gente. Hoje eu posso tudo. Hoje eu falei assim, hoje tá muito tranquilo. Hoje tá muito tranquilo. Eles não vão brigar comigo. Se eu passar de 1 hora, eles também não vão brigar. O pior é que eu deixei aberto. Não dá nem para pôr a culpa na cerveja, pessoal. Eu deixei aberto aqui os exercícios.
Nossa, não tô acreditando nisso, que eu perdi. Peraí que eu vou até parar aqui Voltando. Ronaldo está se sentindo desmotivado com o seu trabalho, tá. Pelo amor de Deus, pergunta muito besta, tá? Diante do impasse surgido, podem as partes rescindir o contrato por mútuo acordo? Sim, né? Que é a figura do distrato. Caso seja possível, quais são as verbas devidas? Lembrando, pela metade, se tiver o aviso prévio indenizado, pela metade, a indenização de 40% do FGTS, que no caso vai ser 20%, e na integralidade as demais verbas rescisórias. Então, saldo de salário, 13º proporcional, se você quiser pôr vencido e proporcional também, tá certo? Férias vencidas e proporcional acrescida de 1/3 e saca 80% do FGTS. Fundamentação, artigo 844, inciso 1 e inciso 2. Essa aqui acho que não dá para ter dúvida, né? Pergunta mais fácil que já caiu na prova de vocês. Dúvida? Não, acho que não. B. Substituir algum... Essa aqui é legal, tá? Adriana, o que acontece aqui? Eu tenho um pouco de receio com relação à FGV quando a gente fala simplesmente verbas rescisórias, tá? Eu prefiro que especifique. Eu vou considerar errado porque é o que eu falei. Eu sou chato com correção. Pode ser que às vezes no dia da prova a FGV aceitasse, mas como ela perguntou quais são as verbas devidas, é melhor não colocar de forma genérica. Então, tá bom? O ideal seria que a gente especificasse quais as verbas. Saldo de salário, 13º. Então, por isso que eu especifiquei bonitinho aqui na minha correção. E eu vou ser um pouquinho chato com vocês quanto a isso. Beleza? Sempre que perguntar, gente, põe isso na cabeça, tá? Sempre que o exercício perguntar para vocês quais verbas rescisórias, tentem especificar quais. Então, se é saldo, se é 13º proporcional, sempre. Porque aí, se acontecer de cair, por exemplo, a bendita consignação em pagamento, você já vai saber que você não vai colocar pagamento das verbas rescisórias, você vai especificar quais as verbas. Beleza? Gente, entenderam aí? Ok? Faltou o A aqui, gente. Faltou o A mesmo. Isso aí faltou mesmo. 484A. 484A. Subsidiar alguma responsabilidade? Essa aqui é interessante, pessoal. Por quê? Olha o que o exercício pergunta. Se vai ter responsabilidade do Frederico quanto às obrigações trabalhistas em ação ajuizada. E aí, eu não lembro quem, me perguntou o seguinte. Beleza, professor, mas ele não colocou aqui se a data que a ação foi ajuizada. O que você vai fazer, gente? Explicar isso na resposta. Então, olha a resposta que eu coloquei aqui. Caso a ação seja ajuizada em até 2 anos da saída de Frederico, sim, ele tem responsabilidade. E vejam que ele não perguntou se a responsabilidade é solidária ou se ela é subsidiária. Ele não perguntou qual a responsabilidade. E sim, ele perguntou se haverá responsabilidade. Então, professor, não deu data. Explica o que o artigo fala, tá? Que é o 10A da CLT. Gente, dúvida na primeira questão, põe não para mim se vocês não têm dúvida, ou coloca aí para mim a dúvida que vocês tiverem. Não, show. Exercício 2. Caio da Silva pretende ajuizar uma ação trabalhista contra o seu empregador, porque entende que a justa causa, não está de acordo, tá. O juiz agiu corretamente ao deixar de homologar? Sim, né, pessoal? Outra questão muito simples, tá? E por que ele agiu corretamente? Porque as partes estavam representadas por advogado em comum e não é possível. Eu preciso de um advogado para cada uma das partes, conforme o artigo 855B, parágrafo 1º da CLT. Dúvida com relação a A? Acredito que não, também é muito tranquilo. É igual eu falei, as questões, gente, estavam mamão com açúcar. E B, quais os efeitos do trânsito em julgado? Gente, está escrito no artigo, tá? 855E, parágrafo único. Que a partir do trânsito em julgado da decisão que não homologa acordo, volta a fluir o prazo prescricional, tá? Letícia, faz sentido, mas na verdade aqui ele estava perguntando se o juiz agiu corretamente. Então, não se o juiz tinha a faculdade ou não.
beleza? Cuidado com um pouco da pergunta, pessoal, cuidado com a pergunta. O que você respondeu, Rogério, no efeito? Tá, entendi para aonde você caminhou. Bom, faz sentido, tá? Porque é o efeito extinção sem resolução do mérito, mais ou menos nisso que você pensou, né? Mas aqui o exercício, e aí eu tirei aqui de um simulado do Damásio, tá? Isso aqui caiu lá no simulado do Damásio um tempo para trás. E já foi, Yasmin, a peça já foi. Mas você chegou a tempo da gente tomar uma cerveja ainda e fazer o brinde final. Então eu queria mais, e o Damaso queria nessa situação aqui, saber a respeito do prazo que volta a fluir a prescrição. Tudo bem, Rogério? Perfeito. Exercício 3. Carolina ajuizou reclamação trabalhista com seus empregadores. A decisão de indeferimento da juntada da defesa está correta? Não, né, gente? Essa aqui eu já falei, o Rogério já falou, um monte de gente já cantou a bola, tem chance de cair na sua prova, tá? Que é a hipótese em que vai na audiência somente o advogado. Vai na audiência somente o advogado. Então, não, comparecendo o advogado, o juiz tem que aceitar a defesa e os documentos. 844, parágrafo 5º da CLT. Tá? 844, parágrafo 5º da CLT. Ô, Luciano, você errou na 3, foi isso? Ou na 2? Só para eu entender. Na 3 ou na 2? Na 2. Na verdade, assim, a hora que o Rogério me falou aqui, pessoal, que eu me liguei, também não gostei tanto, assim, da resposta da B, não, tá? Tá perdoado quem entendeu para outro segmento. E B, então na 3B. Analise se seria possível a empresa fracionar férias coletivas. Gente, vocês acertaram isso? Posso fracionar férias coletivas em 3 períodos? Vocês responderam o quê? Quem mais? Quem mais? Fracionar férias coletivas em 3 períodos. É o parágrafo 1º? Será que eu errei? Deixa eu ver aqui. Não pode, né, gente? Férias coletivas não podem ser fracionadas em 3 períodos, somente em 2. Artigo 139. Peraí, estão me falando que é o parágrafo 1º, a produção. A produção está falando que é parágrafo 1º, deve ser parágrafo 1º, então. Opa, perdão, gente, parágrafo 1º, vamos arrumar aqui. Parágrafo 1º. 139, parágrafo 1º. Essa Adriana, pegadinha total, tá? Gente, qual que é a pegadinha? Fracionamento de férias em 3 períodos pode para todo mundo, menos para coletiva e menos para empregado doméstico. Então, cuidado com isso. Férias em 3 períodos para todo mundo, menos férias coletivas e menos empregado doméstico. Beleza? Por último, exercício número 4, o Patrick contra o Hamburgão. Patrick e Bob Esponja. Na qualidade de Patrick, que argumentação jurídica você apresentaria com relação ao requerimento? Aí o Rogério ajudou muito vocês, né, na nossa aula, que é vedada a acumulação. Então, eu não posso atuar como advogado e preposto no mesmo processo. Tá? Então, advogado e preposto junto, não posso. Ah, professor, mas na prática isso tem discussão? Gente, para a OAB, tá mais do que claro que a sua resposta tem que ser não. Se isso cair na sua prova, não pode. Tá? Não pode acumular advogado com preposto. Eu deixei 2 fundamentações aqui. Uma, que é aquela que o Rogério colocou, que é o artigo 12, parágrafo 3º da IN 41, e deixei também o artigo 25 do Código de Ética e Disciplina. Vocês conseguiram entender essa pergunta? Eu aceito, tá, André? O 843, parágrafo 3º, eu vou aceitar também. Por mais que eu não coloquei ele aqui, mas inclusive a IN 41 remete a esse artigo, então eu vou aceitar ele sim. É, 84 é o que se for o que a IN remete, eu também aceitarei, tá bom, Adriano?
Se for o que a IN remete, sim. Perfeito. De novo, gente, quanto mais fundamentação colocar, melhor, tá? Tá na dúvida, enfia um monte de artigo lá no seu exercício. Só não deixa sem sentido a resposta, mas é bom que você coloque mais de uma fundamentação. Beleza? E por último, no mérito, o juiz deverá acolher o pedido? Não, né, gente? Porque tem plano de cargos e salários. Alguém respondeu nessa B que o juiz acolheria o pedido? Se sim, coloca aí para mim, porque às vezes pode ser justificável. E eu já explico por quê. O que você respondeu, Luciano? Você respondeu que o juiz vai acolher o pedido do trabalhador? Por qual motivo? Isso, é exatamente esse ponto, tá, pessoal? Então, assim, ó, por mais que o exercício está dizendo perfeito, perfeito. Então, quem trouxe, a princípio, qual era a resposta que eu queria? Quando eu falei aqui do mérito, era para analisar simplesmente a situação da empresa possuir plano de cargos e salários. Se a empresa possui plano de carreira, acabou, não tem direito à equiparação salarial. Mas, considerando a sistemática processual, como a pessoa é advogado e preposto, o juiz às vezes não vai aceitar essa defesa, tá? A gente não sabe como é que está funcionando na prática correta. Então, se você fez essa argumentação no seu exercício, do tipo, o juiz vai acolher? Sim, uma vez que não foi oferecida a defesa. Tudo bem, eu vou aceitar, tá bom? Essa resposta eu também irei aceitar, apesar de eu ter pensado na resposta mais simples. Beleza? Gente, alguma dúvida aqui com relação aos nossos exercícios em geral? Mesmo quem chegou depois, às vezes ficou alguma dúvida, a gente já tira agora. Ó, eu vou só parar aqui o vídeo no YouTube. E então, você que estava assistindo a correção de peça, até a nossa próxima aula.